Fala, gente! Hoje o Tete a Tete tá arquitetônico, sabe por quê? Porque eu tô com uma arquiteta maravilhosa aqui comigo e você só vai conhecer depois da vinheta. Gente, bem-vindo a mais um Tete a Tete. Eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje, porque hoje a história tá emocionante, tá linda demais. Você precisa assistir até o final. Eu te convido, inclusive, a fazer isso. Tira um tempo aí onde você tá pra poder escutar essa história, porque hoje eu tô aqui com a Camila. E a produção, cadê a produção? Viu? A produção está ensaiada. Estamos melhorando a cada episódio, tá melhorando. Camila, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar a tua história. E me conta, Camila Froese, como é que é essa aí? Então, nem sei, na verdade. Que ótimo, é Todo mundo me pergunta, gente. e aí eu falo Froese, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. E esse nome é o quê? Alemão? O que é? É o quê? Na verdade, era pra ser alemão, né? Mas eu descobri recentemente que, na verdade, é russo. Caramba! Minha avó, que é alemã, Só que o sobrenome é do meu avô, e a gente foi ver a questão de nacionalidade, dupla nacionalidade, e descobrimos que é russo. Ah, mas é muito chique, tá? Muito chique, gente. Muito chique. Gente boa, né? Russo com alemão, bem tranquilo. Tadinho do Luquinhas. Lucas, eu tenho compaixão da sua vida depois dessa questão. E aí, Camila, me conta um pouquinho mais de você, se apresenta pro pessoal. Acabei de falar que é arquitetônico. Por que é arquitetônico? Conta aí pra eles. Então, Tá com vergonha? Mãe, tô na Globo, não tem problema, vai lá. E aí? Então, Camila arquitetônica, porque eu sou arquiteta, né? E eu tô nervosa. Quantos anos você tem, Camila? Tenho 32. Gente, olha essa carinha de baby. 32. 32. Meu Deus, eu não daria. E você? Comenta aí se você daria essa idade. Eu acho que Dizem não. uns amigos meus que, segundo eles, eu tenho a receita do Michael Jackson. Olha! Dormindo no formal, brincadeira. Tá, mas você podia passar a receita então pras amigas aí. Pede receita pra Camila quando estiver na igreja. E ela, quem não sabe, toca o cello, que é diviníssimo. Ela trouxe hoje, mas não coube no nosso cenário, então a gente não vai mostrar, mas ela toca cello lindamente. A gente podia até depois passar um takezinho de tu tocando no clipe, né? Aí, ó, Gabi, tá bom? E aí, Camila, me conta um pouquinho mais da tua história. Eu sei que tu tem uma história linda, porque eu já conheço um pouquinho, uma partezinha dela e algumas coisas que vão acontecendo depois que nos conhecemos. E como o senhor tem feito maravilhas. Mas me conta como é que começou tudo isso, né? Quem é a Camila Froese? Como que foi a questão familiar? Sempre foi cristã? Não? Conta um pouquinho pra gente a tua história que a gente quer ouvir. Então, eu, na verdade, nem sempre fui cristã, né? A minha família não ia em igreja nenhuma, nem meu pai, nem minha mãe. E a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha aproximadamente 7 anos. Então, teoricamente, eu meio que cresci na igreja, né? Sim. Porque eu era bem novinha. Mas meu pai não ia, né? Meu pai não ia e também não queria ir. Então, durante 10 anos, minha mãe foi sozinha. Quantas mulheres passam por isso, E né? eu sempre falo que às vezes as pessoas reclamam, né, de tipo, tenho que me deslocar, e às vezes mora, tipo, 10 minutos da igreja. A gente morava em região metropolitana, então a gente tinha que pegar 4 ônibus. Eu, na época, tinha 7, então meu irmão mais novo, na época, tinha 2 Tu é a mais 3 velha anos. deles? Não, Deus Eu 4. sou do meio. Do meio? Isso. Aí eu tinha 7, o meu irmão mais novo tinha 2 para 3, aí tinha outro que tinha 4. Caramba, tudo meio seguido. Escadinha, né? E aí o mais velho, altas aventuras dentro do ônibus, porque a gente era criança, né? Mas vem recordações boas, né? Há quem nunca andou de ônibus. Tem uma geração Nutella por aqui, mas é isso aí. E pegava 3 a 4 ônibus pra ir pro culto domingo dominical. Tu morava onde nessa época, assim? Eu morava na Fazenda Rio Grande, que é do lado de Curitiba. É como se fosse Caramba. Santo Amaro Palhoça. Ou Palhoça Florianópolis. Opa, isso já estava entre você, então daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte de São Paulo. A diferença é que a distância é um pouquinho maior, né? Sim. Lá, tipo, dá mais de 30 quilômetros de distância, assim, né? Então, foi uma persistência em oração dela. Sim. Ela nunca desistiu, orou muito pelo meu pai. E aí, 10 anos depois, o meu pai teve a experiência dele. Eu nunca esqueço, porque a gente tava lá sentados preparando e ele falou, vou com vocês. Do nada. Do nada. Depois de aí, 10 tipo, anos. Ninguém nem, né, falou, a gente ficou bem quietinho. Então tu já tá com 17 anos quando isso aconteceu. Exatamente. Eu não sou exatas, mas tipo 10 anos aí, 7. Mais ou A menos mente não isso. bugou dessa vez.
Gente, Eu então- acho que eu tinha até menos, na verdade. Eu acho que Agora eu tinha pensando menos. nessa... Porque quando meu pai se converteu, eu tinha 15. Porque ele se batizou comigo. Caramba. Então eu tinha 5 para 6 anos, mais ou menos. Cara, que lindo isso. Ele se batizou com você. Ele se Você teve batizou esse comigo. privilégio. Aham. Poxa, que Foi lindo. muito especial, assim. Foi, acho que... E eu lembro que ainda pessoas falavam, meu pai não ia se converter. E o meu pai foi muito duro, porque era alemão, né? Então, assim, primeiro ele não levava a gente, tinha carro. E a minha mãe tinha que ir de ônibus. Sim. Ele não deixava ela pegar Com o os carro. filhos ainda, com todos os filhos. Depois ele levava, mas ele ficava na porta da igreja do início até o fim do culto. Os obreiros falavam com ele, tudo chamavam ele, mas ele não queria entrar. E aí, o dia que ele quis, ele quis. Foi E aí, decidido. Eu acho que tem isso também, né? A gente sabe que existem várias culturas. E a cultura alemã, ela é assim, ela é muito verdadeira. Tipo, ou ele é ou não é. É assim, sim, não, não, literalmente, né? Não sei se Tem tem meio alemão aí, mas é bem desse jeito. Então, tipo assim, ele precisava estudar todo o caso pra a hora que decidisse, não, agora eu tô de cabeça, não tô brincando, agora eu vou. Que legal, né? E eu queria falar pra você assim, ó, que muitas vezes a gente ora por alguma coisa. E hoje eu vejo muita gente sendo muito imediatista nisso. Dizendo assim, Senhor, eu quero agora, quero pra hoje, senão eu não quero mais. E eu te digo, olha, a mãe dela esperou 10 anos orando pelo seu marido. Então não desista daquilo que você está orando. A persistência, ela tem os seus efeitos. E eu e o pastor Diego temos trabalhado muito isso. Eu vou repetir de novo isso, porque isso é a chave para virar na sua vida. A oração ela tem que ser detalhada. A gente tem um aplicativo da Bíblia no celular, onde está todos os nossos pedidos de oração. Não só o título, mas descrito também. Os detalhes daquilo que você quer, como você imagina. Então, se você está esperando por alguém da sua família salvação, coloca o nome dela, o porquê que você quer que ela seja salva. Cara, vai colocando ali para que o dia que isso acontecer, você olha a data. Porque até o espaço que a gente está aqui no Tete a Tete foi orado. A gente pedia para um local do Compaixão Club, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E a gente sabe quanto tempo que a gente estava orando, Camila? Eu vi no aplicativo 36 semanas. Eu não sei quanto tempo dá isso em anos ou meses, enfim, mas 36 semanas orando. E aí a questão foi respondida. A mãe dela orou 10 anos quando foi respondida, mas a persistência, ela gera algo na sua vida. Construa os seus sonhos em oração, construa coisas para que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas voltando aqui, e aí ele foi para a igreja, você se batizou com ele. Sim. Que bênção, uau. É uma experiência. Eu sempre digo que, na verdade, tudo que acontece na nossa vida é um exemplo e a gente sempre vai entender os propósitos depois. Então, o que aconteceu com a minha mãe, eu vejo muitas vezes na minha vida e na vida de muitas pessoas também. Que a gente, às vezes, almeja algo, mas a gente não consegue visualizar o que Deus tem preparado. Então, às vezes, desanima, desiste, fica triste, mas, na verdade, é porque é tão grande o que Deus tem preparado que você fica naquela... E a única coisa que a gente precisa realmente é confiar. É difícil. É a parte mais difícil. É muito difícil. É tão clichê dizer assim, confie no Senhor, Uhum. ore, faça isso. Mas são as coisas mais difíceis de se fazer. São as disciplinas espirituais mais difíceis, que o cristão, às vezes, ele passa batido e já sei. Mas não pratica. O saber não é suficiente, tem que praticar. De verdade. Eu falo que os clichês existem porque eles realmente foram efeito em alguma coisa. Sim. Então, a gente só vai entender de verdade quando a gente viver aquilo de verdade. Plenamente. Uma coisa é você falar da boca pra fora. Sim. Outra coisa é você viver realmente lá, né? No dia a dia. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E aí a tua mãe lutou por isso? Não? Aquele momento que vai dar aquele bug na gravação, achei que tinha acontecido alguma coisa. Então, tipo, sua mãe lutou pela família a hora que veio com seu pai, e aí como é que foi o restante dessa história, que eu sei que tem algo aí que tu tem pra nos contar? Então, a história é bem grande, assim, né, da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Lógico que a gente não tem tempo pra falar de tudo, né, gente? Mas eu vou usar, acho que as informações mais importantes, que eu acho que são primordiais. Que é, a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, então ela sempre foi um exemplo pra mim. Lógico, né, virou Jesus, não é isso, né? Porque todo mundo tem defeitos. Então a minha mãe também era braba, a minha mãe também brigava comigo bastante. Um ser humano, né? Um ser humano, né? Porque às vezes a gente fala e as pessoas acham, tá romantizando, não é questão, não é essa a questão, né? E aí, né, passou bastante tempo, minha mãe sempre serva, e aí essa experiência dela, eu vou ser bem rápida nessa questão,
mas eu gosto de contar porque sempre aparecem pessoas na minha vida que, tipo, passam pela mesma situação que ela passou. Uau. A minha mãe, ela passou a vida inteira cuidando dos filhos. Tipo, ela decidiu um momento da vida dela que ela não ia mais trabalhar, que ela ia cuidar dos filhos. Que é o Porque primeiro a gente ministério, passa- inclusive, né? Exatamente. Tem gente que Família. acha que isso é retrógrado, mas não, cara, é o primeiro ministério. Porque a gente passou por uma situação bem séria, porque eles tinham uma locadora, gente. Olha só, Eles tinham uma sério? locadora, além do meu pai ser mecânico, eles tinham uma locadora. Aham. E eles foram assaltados. Tem gente com que nem arma sabe o de que é isso, fogo. né? Depois eu te conto. Eles foram assaltados com arma de fogo e a minha mãe tava grávida do meu irmão mais novo. Então, naquele momento, meu pai entendeu que, tipo, o Deu. propósito dela agora era cuidar dos filhos. A gente teve problema com babá, que batia, etc. Misericórdia. E aí, beleza, ela resumindo, ela decidiu ficar em casa. Passou-se os anos, aí nós já todos criados, né? Meu irmão já com 18 anos, 15 anos. Aham. A minha mãe falou, agora eu vou ver pra mim. Olha. Mas a minha mãe nunca sabia o que ela queria, gente. Eu sou assim, tipo, multifunções, porque é da genética, entendeu? Então, pra quem não sabe, eu falei do cello, mas ela toca violão, canta, faz, Toco meu Deus, violão, multitalentos. toco cello. Eu arranho tudo, né? Mas tudo bem. Toco violão, toco cello, toco teclado, gosto de pintar, então... É multitalentos, quem me segue no literalmente. Instagram sabe, às vezes aparece lá eu pintando, É, gosto desenhos, de arquitetura, gosto de cantar. arte. Meu Deus, você faz muitas coisas. Tá na veia. A minha mãe era assim, ela toda a vida ela inventava uma coisa diferente. Então, Ah. eu acho legal porque eu sempre vejo ela em mim, assim, né? Sim. E aí, ela começava uma faculdade e parava. Começava a faculdade e parava, tipo, porque ela não sabia o que ela queria fazer. Sim. E um dia, de repente, o Espírito Santo tocou no coração dela, era evangelista, né? Ah, Dela fazer Libras. uau. E Cara, caraca, acho muito incrível. ela se encontrou. Mas na época, tipo, pra nós, foi muito assim, porque ela chegou e falou assim, ó, vocês agora vão viver pra vocês. Aham. Eu já cuidei de vocês. Então vocês vão cozinhar, vocês São vão cuidar da criados. casa, vocês já são grandes. Todo mundo ficou chocado. Como assim ela não vai mais cozinhar pra gente? Como assim? Você é a mãe. É bem assim, né? A gente sempre tem uma cobrança, né, com a mãe, coitada. assim? Mãe, desculpa, A mãe. mãe sofre, né, gente? A mãe sofre. Mas, na verdade, foi ótimo, porque eu aprendi Sim. a cozinhar. Quando eu casei, eu já sabia fazer feijão. Isso é bem importante. Né? Bem importante. É. E assim, a gente também acabou tendo uma certa independência também Sim. com pessoas. Cresceu muito. Bom, minha mãe, tudo que ela fazia, ela pensava, tipo, também no nosso crescimento, né? Acho que toda mãe é assim, com certeza. Sim. E aí, foi quando ela, depois de 50 faculdade, ela se encontrou nisso. Na Libras. E nisso ela já tinha 40 anos, gente. Então, assim, lições que eu tenho sobre isso. A gente nem sempre sabe o que a gente quer, mas a gente precisa tentar. Amém. É a primeira coisa. E o Espírito Santo vai guiar as nossas vidas. E a gente também tem que entender o nosso propósito. Ah, minha mãe fez com 40 anos. Cara, sempre, não existe aqui, eu sou muito velho, ou eu sou muito jovem, ou, tô atrasado, não tô atrasado, isso tem que acontecer agora. Essa é uma cobrança, assim, tipo, da sociedade, das pessoas, nós mesmos nos cobramos, né? Isso. Em relação a casamento, em relação a estudo, em relação a propósito de A Deus. casamento, a namoro, a filhos. Tudo. É sempre Então, uma cobrança assim, muito grande, né? É um dos exemplos que eu tinha dela, era isso, sabe? Aham. E que eu tinha, porque vocês já vão entender a história. E aí, com 40 anos, ela começou a fazer faculdade e aí ela começou a evangelizar as pessoas em Libras. Ela via uma pessoa que ela nunca tinha visto. Ela falava, mano, você nem conhece, porque eu sou bem tímida, né, gente? Aí eu falava, Pode não parecer pelos multitalentos, mas ela é. E aí eu falava, não vai lá, mãe, vem com o filho, né? Não vai lá, você tá doida dela. Eu vou lá. Ela chegava, E falava. conversar. Ela levou várias pessoas pra igreja. Uau. E Através aí- desse dom que Deus deu, Através querendo desse ou dom não. que Deus E deu. ela foi E atrás ela desse se encontrou, ela amava, assim, ela fazia com muita paixão. dom. Aí eu sei falar oi. E tudo daí eu bem? aprendi a falar oi também, era a única coisa que eu sabia, o resto eu falava, mãe, interpreta aí pra mim, porque... Eu fiz uma disciplina na faculdade ali, né, de Libras, porque ela tinha que fazer uma complementar, e eu achava isso incrível, porque, tipo, como meu pai é deficiente visual, eu tenho muito essa questão da inclusão dentro de mim, Sim. né? E, tipo, quando tem os cultos, inclusive, o meu sonho é que o Tete a Tete um dia seja interpretado por livros para que outras pessoas também tenham acesso. Isso é um sonho meu que eu sempre tive e a gente recebeu uma palavra do Senhor. Por isso olha que legal que tu me falou, porque me veio à memória isso, que teve um dia que teve uma vigília e ela, tipo, tinha um moço que era o Iago, que ele faz as livras. Foi muito profético e ela começou a dizer assim que os conteúdos do Compaixão em Movimento seriam falados em Libras, interpretados em Libras também, para que outras pessoas fossem alcançadas. Isso já é um desejo do meu coração há muitos anos, o pastor Diego também. Então, tipo, caramba,
Sabe, que legal ouvir isso. Eu creio que em nome de Jesus Deus vai levantar Vai. pessoas com Amém. esse dom para que a gente possa colocar isso além do papel. Que, né, é um pedido de oração que isso vai tornar real em nome de Jesus. Porque eu sempre digo, né, que essas coisas estão tão distantes às vezes da gente que a gente nem percebe. Não né? percebe. Aí quando você começa a se aproximar, você começa a perceber. Eu ia na faculdade com ela de Libras, né, e aí lá tinha sempre os encontros e eu ficava, cara, como essas pessoas precisam e a sociedade, tipo, tá alheia a isso, né? Exatamente. Não... Igual, por exemplo, no Instagram. Instagram é imagem, imagem, imagem. Meu pai, ele não enxerga, mas ele tem um celular que fala. Poxa, mas se eu não descrevo o que tá na imagem pra ele, tem algumas empresas que já utilizam aquele hashtag para cego ver e descreve a imagem está contendo duas pessoas assim, assado e tal. Pra quê? Pra que ele saiba o que tá acontecendo. Cara, essa questão de não pensar só em mim, no próprio Exato. umbigo e pensar no próximo, é muito o que o Senhor diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. E se fosse você que tivesse essa dificuldade, você gostaria de que fizesse como com você? E eu vejo que muitas pessoas não têm essa visão. E que bom que a sua mãe tinha. Que legal. E aí, assim, foi uma grande experiência, né? E eu sempre tive ela como exemplo em tudo que ela fazia, né? Porque eu via que ela fazia tudo com muito amor, né? E aí, enfim, aí ela, com 40 anos, ela decidiu e começou a fazer isso, né? E viver pra ela. Viajou, fez várias coisas, assim. Ela curtiu a vida. Glória a Deus. E aí entrou a fase, eu já tinha passado um pouquinho da adolescência, entrou a fase que a gente quer casar, né, gente? Todo mundo quer casar, né? Jovens, eu já falei pra vocês, olha, vocês precisam orar mais. Olha, eu já li do chão. E eu orava, minha irmã já tinha namorado algumas vezes e eu nada, né? Eu falava, meu Deus, Senhor, eu vou ficar encalhada. Mas um dia, eu não vou entrar em detalhes do casamento, porque essa história vai ficar para outro dia. Mas assim, eu creio. Eu orei o Senhor por muito tempo, né? Esperei com paciência, literalmente, como diz a palavra, né? E um dia, num aniversário meu, Deus falou que naquele ano, Deus falou pra mim que eu ia conhecer o meu futuro esposo. Caramba! E aí eu assim, uau, será? A gente é sempre incrédulo, né? A gente sempre fica naquela assim, tá bom, né? Vamos ver, né? E eu conheci o Lucas quase em dezembro, tipo assim, em dezembro. Sim. Então, assim, foi quase no final do ano, era naquele no ano. 45 do segundo tempo. E a gente, né, enfim, a gente já era da mesma igreja há muito tempo e nunca tinha se esbarrado, e aí a gente se conheceu, e aí tudo aconteceu, né? Casamos, namoramos, casamos, tudo certinho, né? Mas o nosso noivado, Deus falou que a gente ia passar por algumas tribulações e que a gente precisava jejuar todos os meses antes do nosso casamento. Caramba! E aí, Forte. quando Deus falou isso, eu já fiquei assim, meu Deus, O que vai vir? o que vai vir, o que vem aí pela frente. Então, assim, a gente ia casar em dezembro. Em agosto, eu sofri um acidente de carro. O carro capotou 4 vezes. Quem viu de fora achou que ninguém tinha sobrevivido. A gente estava indo para o encontro da igreja. Graças a Deus, nós fomos livrados. Eu só fraturei clavícula, mas aí começou, né, a batalha, né? Deus já tinha falado, a gente já sabia. E aí foi quando daí eu acabei ficando fora do emprego, porque daí eu fiquei afastada um período, né? As pessoas achavam que eu ia ficar careca, porque eu, né, raspei a cabeça no asfalto, né? Meu Deus, Caiu perto um do monte de casamento. cabelo. Perto do casamento, já tinha gente falando assim, vamos providenciar uma peruca pra ela. E era só um raspadinho, gente. Caiu um E pouco falar em do cabelo, tu é ruiva natural? Conta aí pra Sim, nós! com certeza, né? Porque se você sabe, né? Como eu vim lá da Rússia. Não sou ruiva. E ainda pra minha sorte, os meus irmãos têm olho azul, né? Sério? E eu fui privilegiada com olho castanho, claro, obviamente. Mas é linda de todo jeito e única. Gente, eu falo do ruivo porque muita gente tem certeza que ela é ruiva. Porque, cara, eu tinha essa certeza, Já enganei tá? algumas pessoas. Quando eu soube que não era o de... Frustração. Não, foi tipo, quê? Como assim? Então, tipo, você precisava saber disso também. Desculpa, Camila. Desculpa, gente. Mas eu sou falsificada. Mas é linda. E tem uma superação em relação à tua autoestima também. A tudo o que você viveu. Conta rapidinho só pra voltar Sim. daí pro cabelo. Vou dar uma palhinha rapidinho sobre essa questão. Porque acho importante. eu era gordinha. Não que eu seja magérrima, né? Mas eu era bem gordinha, cabelo, e eu sempre ser ruiva. E aí eu decidi, eu sempre falo que Deus fala em tudo com a gente. É incrível. E eu sempre tentava fazer dieta, gente. E aquela desculpa de, que não dá, que não funciona, Olha, eu devo ter algum problema da saúde. E o problema é a tua preguiça. Só tenho isso pra te dizer. Aí, quando chegou... Hashtag Não vem com essa de fica falar que é não sei o que lá e da glândula. Isso é conversa fiada.
E aí, por muito tempo, adolescência, então eu tinha É. uma baixa estima, assim, né? Pra falar a verdade. Sim. Eu sempre me achava... A minha irmã é linda, maravilhosa, né? E aí eu ficava sempre me sentindo patinho feio E da teve família. a comparação Sem sobre olho a tua azul, me vida. comparava Uau. e tal. E aí, quando eu cheguei perto dos 30, eu falei, meu Deus, depois dos 30 o negócio não é muito favorável. E tomei uma decisão. E falei, cara, agora eu vou me cuidar de verdade, eu vou fazer isso. E foi uma virada de chave, assim. Tipo, Amém. em menos de um É ano, eu decisão. emagreci mais de 15 quilos. Uau! Tem foto E aí- disso pra colocar na Tem. produção? Então Eu- fica até o final. Fica até o final que o Gabi vai colocar essas fotos pra você. Tem várias coisas que eu já tô prometendo pro final, coitado do Gabi. Olha, tem gente que pergunta se eu fiz a harmonização facial, mas não, é porque eu emagreci mesmo. O rosto, Caramba! pintei Tudo cabelo. natural. Tipo Tudo a natural. questão que você fez. Natural, foi só alimentação Uau. e atividade física. Isso E é aí, isso. gente. Então, Tem- parem de dar desculpa. E tem É uma jeito, decisão. tem jeito. Então, Tá, só tudo pra na- contar, que legal. E por que que eu falo isso? Porque hoje a nossa geração de adolescentes tem muito essa questão da comparação. Tem não só adolescentes, né? Eu digo a sociedade como um todo. Hoje a sociedade ela tá muito comparativa, porque você olha a vida no Instagram, todo mundo tá feliz. perfeito, né? Tudo perfeito, a não ser um luto, alguma coisa que a pessoa posta. Mas se não, é tudo muito, muito feliz, uma vida perfeita, né? Então existe essa questão da comparação. E você, querendo ou não, deu aula no clube, né? Vamos falar sobre isso rapidinho, daqui a pouco. Mas, tipo assim, elas te amam. E tem você uma referência de mulher linda, de não sei o quê. E olha só, mas na tua adolescência não era assim. Tu não se sentia assim. É. Eu acho que você nem podia imaginar que você pudesse ser referência de beleza pra alguém ou Quando eu algo dava assim, aula né? no clube, inclusive, surgiu situações que eu tive que Uau. conversar e falar sobre isso. Tipo, de Contar a tua adolescentes história. que estavam muito triste e tal. E aí eu cheguei e falei, olha, eu hoje, né, sou ruiva, bela, plena. Mas eu também tive uma fase na minha crise vida de que eu também identidade. tive essa crise de identidade, é Comparação. normal. E a gente é um exemplo vivo, né? E aí, você, cabelo raspado, quebrado, tudo isso aconteceu, e aí? Me conta o restante. Então passamos por essa fase, Sim. né? Muita oração Sim. e assim, uma rede de apoio também, muitas pessoas orando pela gente. E beleza, né? Casamos, graças a Deus, glória a Deus, deu tudo certo. E aí eu sempre falo, todo mundo fala, o primeiro ano do casamento é uma luta, porque até você se adaptar com, Ai, é com a verdade. pessoa Pra mim e tal. E eu falei assim, gente, vocês não sabem o que é primeiro ano de casamento, amada. Porque a minha mãe descobriu que tava com câncer. Né? A Misericórdia. gente casou em dezembro. E daí, logo em janeiro, a minha mãe descobriu que estava com câncer na mama. Na verdade, a mãe dela já tinha tido câncer, né? Isso já era uma coisa 2 vezes. genética. Então, tipo, é algo que já vem, né, de família. Então, a minha avó, ela teve câncer de mama 25 anos antes. Fez todo o procedimento, tirou mama. E daí, ela viveu mais 25, depois teve no estômago e faleceu. Meu Tinha falecido há Deus. 2 anos antes do meu casamento, né? E aí, logo em seguida, minha mãe descobriu o câncer. Aí a gente levou um baque, assim, né? Porque ninguém tá preparado. Nunca. Ninguém tá preparado para uma situação como essa. Mas a gente crê num Deus que pode todas as coisas. E ela era uma pessoa de muita fé, né? E aí começou a nossa batalha. Porque aí ela descobriu câncer, o grau dela já era 5. Então é um Meu grau Deus. bem forte, Sim. né? E ela começou a fazer quimioterapia. E aí, infelizmente, tipo, a gente não teve escolha, né? Eu tive que sair do meu emprego, a minha irmã teve que sair do emprego Pra pra cuidar poder dela. cuidar dela, pra poder ajudar ela, assim, né? Então, os primeiros meses de casamento, na verdade, não teve. Mas o Senhor fortaleceu o meu casamento porque o Lucas, ele sempre foi muito parceiro. Glória a Deus por isso. né? Então, assim, eu sou muito grata. A importância de escolher bem. Eu sempre... Lucas tampa os ouvidos. Mas eu sempre agradeço a Deus pelo marido que ele Glória a me deu. Deus. Porque, tipo assim, eu sempre falo, os jovens ficam aflitos, ansiosos. Ai, porque será que tem... Mas, cara, o que Deus prepara é muito melhor do que a gente imagina, é sério. Glória a Deus. muito Mas melhor. isso também tem a ver com decisões de ver bem antes de casar. Exato. Né? Você disse, ele sempre foi muito parceiro. Então, tipo, não é no casamento que ele virou parceiro. Sim. Ele já era. Então, tipo assim, poxa, que legal isso, sabe? E querendo não é na alegria, na tristeza, na saúde. Exatamente. Na Literalmente. É literalmente. Ele viveu isso já de cara, né? E a gente... eu era bem criteriosa, né? Eu queria um servo, né? Então eu deixei isso bem claro pra ele. Eu falei, eu quero um homem de Amém. Deus, eu não quero casar. Porque eu sabia que, cara, casamento é maravilhoso, mas também tem Suas os seus dificuldades, com perrengues, né? certeza. Então,
se você casar com uma pessoa que você sabe que tá firme na fé, as coisas são muito mais fáceis, porque a palavra fala quando eles oraram pela gente. Um cai, outro levanta, e teve várias, mas como eu falei, isso vai ficar para outro momento. Mas assim, foram vários sinais e Deus falou muito com a gente antes da gente casar, né? Sim. E aí a gente passou por essa situação. Então a minha mãe, ela teve um câncer de mama, mas aí ela teve que fazer quimioterapia. E nesse período, que foi acho que uns 2, 3 meses, ela recebeu alta. O médico, ele não era muito claro com a gente, assim, né? Ela recebeu alta e foi pra casa. Então a gente achou que ela estava Uma bem. esperança, claro. E aí, quando ela chegou em casa, ela passou muito mal, ela começou a sentir muita dor. E ela pedia pra ir pra casa, muito. Então, assim, a situação era grave, porque tipo, quando a gente chegou em casa, que ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, ela começou a pedir pra voltar, daí a gente não tava entendendo mais nada, né? Sim. E aí eu lembro, assim, é uma cena que tá muito forte na minha mente, que ela tava muito fraca ainda, né? E a gente foi levar ela no banheiro, ela desmanhou no banheiro, eu e a minha irmã, a gente não conseguia segurar ela. E assim, eu vou tentar não entrar tanto no detalhe, porque é uma história assim, eu já tô superada, gente, mas eu ainda choro. Claro, meu Deus, fica à vontade. E aí, assim, eu lembro que ela implorou, assim, pelo amor de Deus, eu quero voltar. E daí veio vindo na minha mente, assim, os acontecimentos, né? Meu pai pegou ela no colo, a gente chegou lá no Cepom, o Cepom não queria receber mais ela, porque não tinha mais, a vaga dela tinha sido ocupada, mas a minha tia conhecia pessoas, conversou lá, e aí receberam ela novamente. E aí ela foi internada de novo, né? Isso já fazia uns 3 meses, mais ou menos. E aí começou a bateria de exames e tal, e eles descobriram que ela estava com metástase, e a metástase estava na membrana do cérebro. Meu Deus. Mas a gente não tinha noção e nenhuma da proporção. Uhum. A gente sabia que metástase era uma coisa que tipo, realmente não tinha reversão, né? Eu nunca esqueço que a psicóloga chegou e falou pra nós, assim, né? Vocês têm que estar preparado, porque a tua mãe vai partir a qualquer momento. Eita! Essa parte é difícil. Só que não foi assim, né? Não foi tão rápido. A minha mãe, ela foi passando por como é o cérebro é o comando do corpo. Então ela foi perdendo os sentidos aos poucos. Então eu acho que isso era o que mais doía, assim, sabe? Porque a gente não sabia que isso ia acontecer. O médico não falou isso pra nós. Então primeiro ela parou de andar. Foi gradativo. E ela questionava e a gente não sabia o que responder, porque a gente também não sabia o que estava acontecendo. De repente, ela começou a perder a visão, que ela disse que começava a ficar tudo meio turvo, assim. E aí ela não conseguia mais enxergar. E aí ela começou a perder a voz. No começo ela começava a falar as palavras meio enrolado. E aí chegou num ponto, assim, em estado vegetativo mesmo. Ela não se mexia, não acontecia mais nada. E aí, assim, era muito forte, porque eu ficava uma noite, minha irmã ficava um dia e a gente revezava, né? E eu sempre sorria, cara, eu sempre falava coisas boas pra ela. Meu pai falou, né, um dia, ele falou, a partir de hoje, vocês vão tratar a mãe de vocês da melhor forma possível, evitem chorar, evitem falar coisas tristes, evitem brigar, porque ela é tudo pra vocês. E aí eu nunca esqueço quando ele falou isso, né? Porque meu pai é meio turrão, assim, né? E ele tava bem fragilizado, assim. Porque eles eram muito parceiros. Eles tinham uma história de vida, assim, bem... 25 anos de casados, né? E aí, toda a vida, eu ficava lá com ela, sorria, a gente brincava. E aí, quando eu saía do quarto, cara, eu chorava do Cepom até Santo Amaro. Né? Tipo assim, eu ia chorando. O Lucas nem falava comigo, porque ele entendia o momento, né? E aí chega naquele momento que a gente fica assim, tipo, caraca, Deus, o que tu quer falar? Porque aí vem os a gente queria muito milagre. A gente queria muito milagre. E a gente quer um milagre, porque a gente é assim, tipo, nós somos carnais e a gente não entende a morte, a gente não foi feito pra entender a morte. Sim. Não era pra ser assim. E aí, enfim, a gente passou por todo esse período e um dia... o Espírito Santo falou comigo, assim, que era a gente que estava segurando ela. Porque, tipo, a gente orando queria muito que ela ficasse, né? Uhum. Queria muito, 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 muito. Mas nem sempre é o propósito de Deus. Querendo ou não, né? Imagina. E eu lembro, assim, claramente na minha mente que ela já estava em estado vegetativo um período. E eu lembro claramente na minha mente esse dia porque eu estava num culto e eu não lembro nem a palavra do culto. Mas eu lembro que eu tava destruída, desiludida. Sim. Eu tava assim, desolada. E eu falei assim, cara,
cuidado com o que você pede. Eu falei assim, Deus, leva a minha mãe, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. Por favor, faz isso por mim. E foi a única coisa que eu pedi pra ele. Assim. Eu acho que deve ter sido a oração mais difícil da Foi tua a vida. oração mais difícil da minha vida. Meu Deus. Eu sempre digo que nada que eu passar, né, depois que eu passei com a minha mãe, nada que eu passar na minha vida, tipo, vai superar, sabe? Porque quando a mãe tá com a gente, ai, mãe é chata, ô mãe, tu fica brigando. Cara, mas a falta que é, né? Mãe é tudo, vocês não têm noção. A mãe é tudo. E aí foi quando a minha irmã e eu, a gente tinha os turnos e a minha irmã falou assim, mana, eu não quero ficar essa noite com a mãe porque eu tô com medo que ela morra comigo. Daí eu falei pra ela assim, não, tudo bem, eu posso trocar contigo, mas tu sabe que se Deus quiser que ela faleça contigo, vai ser, não tem... Não tem muito o que escolher, né? E dito e feito. Eu dormi aquele dia com ela, e aí a minha irmã trocou o turno comigo às 7 horas da manhã, e quando deu 9 horas da manhã que eu já tinha deitado pra cá, eu já tinha deitado, tava dormindo, meu telefone toca, e a minha mãe tinha falecido. Aquilo, assim, naquele momento eu não sabia, eu nem chorei. Naquele momento, né? tipo, eu fiquei muito chocada. Eu fui da minha casa até o Cepom, assim, sem expressar nada, porque eu ainda não tinha processado. Eu fui processar quando eu vi a minha mãe dentro do caixão, na normal, igreja. Tem muita gente assim, né? E eu chorei muito, assim. Mas o que me tocou muito naquele dia foi quanta gente tinha naquele velório. Cara, quanta porque gente era ela tudo tocou. pessoa que ela evangelizou. Gente, tinha gente que eu nem lembrava mais que existia. A minha mãe era muito amada, sabe? Amém. Então... E ela cumpriu o seu propósito. Ela cumpriu o seu propósito. Então, aos poucos, Deus foi ministrando no meu coração que é uma palavra que Deus sempre falou comigo desde adolescente, que é tempo para todas as coisas. Amém. E o tempo dela foi aquele. E ela evangelizava, inclusive, as enfermeiras. As enfermeiras amavam ela. Falavam, quem dera que todos os pacientes fossem assim. Amém. Então, foi muito difícil, mas eu nunca culpei Deus por isso, porque isso aconteceu na minha família, né? Os meus irmãos ficaram também. Cada um teve um posicionamento sobre uma reação, e é normal a respeito. Mas eu entendi que o propósito dela aqui tinha se cumprido. Amém. A minha mãe fez muito mais que muitas pessoas que estão aqui com mais tempo de vida. E com saúde, com tudo, Com e saúde. procrastinando o seu propósito, procrastinando aquilo que Deus tem, não fazendo aquilo que Deus chamou por medo, por insegurança, ou por simplesmente deixar. Depois eu faço, depois pode não vir. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Inclusive, teve uma tragédia agora esse final de semana com uma família que a gente conhece. Foi muito triste porque foi mãe, pai e 2 filhos. Sobreviveu uma filha só de gêmeos ali. Foi, nossa, é muito triste. Foi a família inteira, assim, e... Nossa, é só Deus para confortar e dar consolo, né? A família toda, não é fácil. Também perdemos essa última semana um homem de Deus, que era lá da cidade onde eu morava, em Monte Castelo. Também deixou 4 filhos, sabe? Tipo assim, a esposa. Poxa, é muito triste. Porém, o que nos consola eram pessoas que estavam no centro da vontade de Deus, sabe? Então a gente não tem dúvida de onde eles estão. É isso que nos consola, é isso que nos dá esperança, né? E que bom que você teve essa esperança no Senhor. E não sei se você está sofrendo algum luto, alguma coisa assim. Eu também já deixei o meu testemunho em relação à minha avó, tá lá com meu pai, o pastor Célio, tete com o pastor Célio. Contei um pouquinho pra vocês, foi bem no meu aniversário. Então, tipo, são coisas da vida. São coisas que acontecem na vida, mas se a nossa esperança não está no Senhor, a gente se perde, a gente se, sei lá, transtorna. Sim. Mas, cara, quando a gente está baseado na fé, na esperança que é o Senhor, em Cristo mesmo, que Cristo vive, morreu por nós, que um dia nos encontraremos com Ele e com as pessoas que amamos, isso nos conforta, né? Então, que bom que você se confortou nele, né? Glória a Deus por isso, que forte. Muito forte. E assim, eu tomei muito como experiência, porque eu também já tive que falar com pessoas sobre luto, mas também sobre a questão da família, que é muito importante também. De valorizar enquanto tem. Porque é o clichê, aquilo que eu falei, os clichês eles existem porque eles são reais. Importantes e são reais. E é muito assim, sabe? Eu sempre vivi uma retrospectiva na minha mente sobre tudo que eu passei com a minha mãe, o que eu poderia ter feito, o que eu não poderia. Né? Então, e o valor que tem uma mãe, porque tem momentos da minha vida que às vezes eu fico assim, eu queria contar pra minha mãe. E não tem posso a mãe. contar pra minha mãe, porque minha mãe não tá aqui. Mas eu sempre lembro dela de forma positiva, porque ela foi um exemplo de vida pra mim. Glória a Deus, então, hoje a tua força também tá nisso, né? Exato. Nessa lembrança de quem ela foi, como ela era, como agia.
E ela é uma referência de oração, uma referência de mulher de Deus. Foi onde ela te apresentou o Senhor. Olha que mãe incrível. É Sim. essa memória que você tem que ter para passar para os seus Exato. filhos futuros e etc, Nossa, né? o Diego até falou Glória na a Deus. pregação sobre a escola dominical, né? Vai sim, senhor. Minha mãe era a mesma coisa. Gente. Tu vai, eu não quero nem saber, não tem é uma opção. escolha, é Mas isso ou isso. eu sou extremamente grata à minha Glória mãe, a porque Deus. se não fosse por ela, né, onde eu estaria, né? Amém. Se não fosse por Jesus ali na nossa vida. Eu imagino. Então, daí depois disso, casada e tudo mais, se formou em arquitetura. E você veio pro clube. Agora vamos entrar nessa parte do clube. Para quem não sabe, o clube é um contraturno escolar. Inclusive está com matrículas abertas, tanto para a turma da manhã quanto para tarde. Agora é por módulos, então todo mês tem acesso. Essa matrícula você conhece um adolescente, um pai de adolescente está precisando. Tem contraturno escolar que a gente dá alguns cursos. Mas o principal, além dos cursos, das habilidades práticas, nós temos inteligência emocional, cosmovisão cristã, pertencimento, onde eles têm um pertencimento saudável, amizades saudáveis. Né? Porque hoje o mundo a gente sabe como é que tá, né? São muitas coisas que são nos apresentadas. Mas aqui eles têm essa vivência maravilhosa e consciência corporal, visitas técnicas, empreendedorismo, mercado de trabalho, enfim. Tem milhões de coisas que a gente pode... Segue lá, Compaixão Club no Instagram, dá uma olhadinha no que é isso. E a Camila, ela fez parte quando iniciou, foi a protagonista ali do início. Lá dos primórdios. Meu Deus, a gente ainda nem sabia direito como que ia ser, como não seria. Não tinha um local, ainda estávamos na igreja. E você dando o teu dom. Conta aí desse trajeto de Santa Amaro e Palhoça. Então, e aí, assim, o clube porque eu, quando era adolescente, mais nova, assim, eu não era muito com criança, né, gente? Nem com adolescente, nem com nada, né? Tipo, eu tinha uma certa dificuldade. Era eu e assim, os mais né? velhos. Eu falava assim, olha, meu Deus, será que eu vou ter filho um dia? Porque eu não sou muito... Mas Deus, ele me ministra do jeito que ele quer, né? Então, eu fui professora de crianças quando eu era adolescente. Olha isso. E aí Deus trabalhou isso no meu coração. E eu né, quebrei essa barreira que eu tinha de dificuldade mesmo. Sim. E o clube foi outro momento da minha vida que foi muito especial, né? Porque eu tava ali nessa transição de carreira, né? Recém-formada. E aí, recém-formado geralmente não consegue muito trabalho, né, gente? Eu digo, né, que quando você se forma, não é uma alegria pela conquista, mas também um desespero. Não sou mais estudante, sou uma desempregada oficial. E aí, como é que foi? E aí surgiu, né, a proposta aí de participar do clube. Eu sempre tive vontade de realmente participar de ações como clube, Sim. né? E aí eu topei. Falei, Senhor, eu vou fazer porque eu sei que tá no teu coração e tá no meu também, e eu vou topar esse desafio. E aí participamos do clube, né? E em relação à minha questão profissional, eu deixei nas mãos do Senhor, né? Então eu me deslocava assim de Santo Amaro, né? Porque eu morava em Santo Amaro, pra Palhoça, pra dar aula pro clube. Eu cresci muito, eu sempre falo, né? Até no final da aula, eu falei na última aula, que eu acho que eu aprendi mais do que eles. Acabei usando habilidades que eu não usava mais, né? Porque antes de fazer arquitetura, eu fiz publicidade, sim, gente, foi quase 10 anos pra formar. Caramba, sério? Publicidade e aí, também? Sim, eu não cheguei a formar na publicidade, Sim, mas eu fiz 3 anos que é, né, praticamente quase formada, né? E aí, acabei usando essas habilidades. E o clube, gente, é um projeto fora de sério, né? Eu sempre falo que... Porque não é só a questão profissional, né? Mas é a questão realmente de mudar uma geração, né? Uma geração. E a gente vê como tá hoje... E fazer parte disso. Eu construí isso junto. É muito legal. Né? Esse legado. A gente costuma dizer que o Compaixão como um todo é um legado. Exato. Que a gente quer deixar para a próxima geração salvar as crianças, salvar a nossa... Cara, porque está sendo atacada diariamente. Né? Então, até esses ataques nas escolas e como, meu Deus, misericórdia, sabe? A nossa oração tem sido para que o Senhor tenha misericórdia disso e nos ajude, nos levante para conseguir acolher, sabe? Mas que legal que você fez parte. E o que mudou na tua vida nisso, né? Teve todo esse trajeto e tudo mais, como é que foi na tua vida profissional essa semente? Porque eu sempre dizia, Camila, o que tu tá fazendo é uma semente. Eu creio nisso, eu queria muito nisso, eu orava por isso. Como é que foi aí? E aí aconteceu que, conforme eu fui participando do clube, eu coloquei, né, na presença do Senhor a minha vida profissional. E Deus abençoou, logicamente, né? Glória a Deus. Deus deu uma grande bênção, assim, a gente teve uma crescente profissional mesmo. E eu sempre falo, né, que a primeira proposta que eu recebi,
eu deixei bem claro que o clube era a minha eu tinha um compromisso, era a minha prioridade, então eu não ia sair enquanto eu não terminasse aquele período, né? Porque a gente estava no segundo semestre. Isso que ela só recebi uma ajudinha de curso que não dava nem pra gastar. E aí eu falei, olha, eu aceito com a condição de que eu possa continuar no clube pelo menos até o final do semestre pra mim cumprir com a minha palavra, né? Sim. Porque eu falei pro Senhor que eu ia fazer e ia deixar nas mãos dele a minha vida profissional. E aí o Senhor abençoou, tem abençoado, é um desafio, né? Depois que a gente forma. Sim. É um desafio, mas a gente confia no Deus de milagres, né? E hoje tu tem tua empresa. Não... Então, eu tenho empresa. Já faz propaganda. Segue lá no Instagram, @ritmo. Aí, ó. E assim, a gente vem crescendo, né? Mas eu sempre digo que a gente vive de milagres, né? Então, logo em seguida, que aconteceu o clube, a gente passou aí por uma batalha que é mais recente, né? Eita. Quem tá mais próximo sabe. Verdade. Que foi uma enchente. Enchente na Palhoça, Santo Amaro. Meu Deus, foi um desespero. Foi janeiro de 2023, né? Não, fevereiro, nem sei. Dezembro. Dezembro de 2022, então. Dezembro de 2022. Final. Novembro ou dezembro, uma coisa assim. Finalzinho do ano, né? Sim. Caiu uma chuva desesperadora e a nossa casa chegou 1,5 metro de água, então... Meu Deus, foi perda total. Perdemos praticamente tudo, né? Móveis, enfim, e foi momentos assim... E casa de arquiteto é tudo bonitinho, tudo... Meu Deus, pensa, misericórdia, foi triste. Ainda bem que não temos apego material, né? Glória a Deus por isso. Mas a minha oração... Foi muito triste. A minha oração pro Senhor era que realmente, assim, Ele confortasse o nosso coração, porque eu sempre falo, né? Quando as pessoas iam falar comigo, eu falava, gente... Eu tô triste pelo que aconteceu, porque não foi só a gente. Claro. Assim, foi uma cena Muitas de guerra. famílias. Muitas famílias perderam coisas, perderam pessoas, animais, né? Sim. Não morreu, não chegou a morrer pessoas assim, né? Mas próximo da minha casa morreu animaizinhos afogados. E eu orava pelos meus gatinhos, porque é verdade, isso é importante presos, contar. eu fiquei desesperada. Foi. Eu falei pro Lucas que eu nunca mais vou escutar ele. Porque a gente achou que só ia entrar um pouquinho de água, né, gente? Então a gente deixou os gatos em casa e foi pra casa da minha sogra. E na verdade entrou muita água. Mas graças a Deus, Deus guardou os meus pets. Amém. Eles sobreviveram. E foi assim um baque muito grande. Mas uma vez, quando conversaram comigo, eu falei, eu sou filha do rei, cara. Amém. Eu sou filha do rei. Então, tipo, isso só... a gente precisa ser forjado, né? Sim. Fortaleceu a fé de vocês também. Exatamente. E eu entendo que tudo que Deus coloca de barreira na nossa vida, a palavra fala, né? Que nós somos provados para que haja crescimento, para que Deus prove se a nossa fé realmente é real. E é nesse momento que a nossa fé precisa ser real, porque tipo, você pode simplesmente culpar Deus, ou você pode acreditar que Deus é um Deus de milagres, que pode operar, né? Eu tava lendo sobre Jó e Jó... Todo mundo fala, caraca, Jó é uma história de superação. Pá, Jó reclamou bastante também, né? Claro. Ele teve um momento de humano dele, assim, mas Deus colocou na vida dele algo muito melhor. É misericordioso. E aí entra naquilo que eu falo, que a gente às vezes não consegue ver além, porque os nossos olhos são carnais, né? Sim. E Deus... Somos limitados. Mas Deus, meu Deus, é muito à frente. Então, assim, o que aconteceu depois disso, né? Ganhamos uma grande bênção, porque a gente se mudou para Palhoça. Oh, meu Deus! Aleluia! Uma casa, inclusive, o dobro da nossa casa. Glória a Deus. Linda também, meu Deus! Assim, tô amando. Pra mim, foi um presente realmente de Deus. Amém. E eu me sinto muito abençoada. Acho um novo ciclo. É um novo ciclo, exatamente. Deus queria um novo ciclo sobre a vida de vocês. Precisa, né, mandar um dilúvio. Meu Deus. Pra que a gente possa realmente viver um novo ciclo. E é um novo ciclo, porque daí o que aconteceu... no comecinho do ano, nós fomos levantados diáconos, né? Diáconos! Foi assim... inesperado, coisa né? bem inesperada. Mas eu entendi ao longo do tempo que Deus estava trabalhando no nosso coração. E isso eu preciso falar em relação a vocês. A gente viu ali a situação da casa, a gente sofreu com vocês, mas em todos os momentos, assim, a gente via que vocês consolavam as pessoas que chegavam para falar sobre a enchente. Cara, tamanha graça de Deus sobre a vida de vocês. O coração de vocês foi revelado nesse momento de dor, porque vocês consolavam as pessoas. Então, poxa, imagina se a gente fica, caramba, que legal. Imagina o Senhor. O Senhor conhece o coração, né? Então, por isso que às vezes vem coisas 1000 vezes melhores, justamente
por essa atitude de vocês, ao invés de reclamar, de murmurar, vocês foram gratos independente da situação. E creram em Deus independente da situação. Porque não é a enchente que vai fazer Deus maior ou menor. Não é eu estar com a minha casa toda linda que vai estar Deus melhor ou menor. Sim. Não. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom. Amém. E aí, teve a gente estão no lugar melhor. E o emprego? E o emprego só decolou, né? Glória a Deus. Então, assim, Deus é maravilhoso, aquilo que eu falo. A gente tem que confiar, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então, e hoje eu não falo só da questão material, mas eu acho que espiritual, porque a gente teve um crescimento e eu vejo em mim uma proximidade. A gente sempre foi próximo a Deus, mas a gente sabe, né? Quando a gente as vai... vivências, quando você caminha de verdade na fé. E eu sempre comento que a pastora Pila sabe, né? Porque como eu praticamente, entre aspas, nasci na igreja, Sim. eu ficava assim, caraca, Deus, qual que vai ser a minha experiência, né? Uau. O que eu vou falar? Porque, tipo, a maioria das pessoas tem uma experiência tocante que saiu do mundo e Jesus transformou. Eu falei, caraca, o que eu vou falar? Mas olha quanta história que você contou aqui pra nós. Olha como Deus faz. Então, tudo é um aprendizado, né? Deus sempre vai falar com a gente e a gente tem que estar sensível e atento, né? Então eu vou pegar esse entender. gancho que tu falou que tem que estar atento, porque eu lembro da Camila falando assim, eu sempre vejo vocês falando que Deus fala através de coisas do dia a dia, que Deus fala quando você tá limpando casa, que Deus fala, como que Deus fala? E aí, como é que Deus fala? Eu falei assim, gente, eu devo estar... Meu Deus, misericórdia, essa menina que nasceu na igreja e como assim Deus não fala? Mas eu comecei a orar a Deus para que eu tivesse mais perceptível, entendeu? Com mais sensibilidade a isso, né? Porque a gente veio de outros ensinamentos, né? E hoje o que a gente vive, que é a questão realmente que posso falar muito da questão da cosmovisão, que está tudo alinhado, que tudo é espiritual. Então a gente hoje vive muito forte isso, né? E aí eu comecei a ver nos detalhes, sabe? Tipo, e aí eu comecei também a resgatar outras coisas que eu vivi na minha vida, que tava adormecida. Que eu falava assim, caraca, Deus estava falando comigo naquilo e eu tipo, nem me toquei. Então, assim, hoje é no detalhe, em tudo, Glória a Deus. Eu tô sempre anotando, tô lá com o meu diário do devocional, porque até uma situação que aconteceu comigo recente, né? Que eu tava numa clínica e aí tinha uma mulher de câncer, tava com a cabeça raspada. E naquele dia eu tava meio emotiva, me sensibilizou. E aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre ela, assim, Amém. sabe? Sobre os aprendizados, sobre aquilo que eu vivi. Porque é uma coisa a gente falar assim, a gente entende quão forte foi a morte de Jesus na cruz, né? Mas, cara, tipo assim, se doeu pra mim perder minha mãe, imagina perder um filho. Meu Deus. Perder um filho, assim, é muito forte. Quem perdeu alguém entende o que eu tô falando. Porque é diferente você falar da boca pra fora e você vivenciar realmente, assim, do fundo do coração. E outra coisa que Deus falou comigo, assim, em relação à questão do tempo, né? Que a gente precisa buscar Jesus enquanto há tempo. Amém. A palavra fala sobre isso, né? Então, às vezes, a gente tá tão atarefado, tão preocupado com o nosso dia a dia e aquela coisa de corre pra lá e corre pra cá. E, cara, o mais importante é a nossa salvação. Amém. O mais importante é a gente viver o reino, né? Amém. Porque as outras coisas a gente sabe, eu sei, né, na pele que, cara, passa. As coisas passam. A gente perde, emprego é instável, a casa é instável, a estabilidade não existe. A única estabilidade que a gente tem certeza que é a vida eterna. Exatamente. Uau. E aí, assim, naquele dia eu falei, vou anotar, porque Deus tá falando comigo. Amém. Então, assim, fiquei mais sensível realmente ao Espírito e não que eu não estivesse, Mas que experiência incrível, não é? Viver isso muito com bom. o Senhor é muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Eu costumo falar, e aí já vamos encerrar, já vou ler o versículo com você, mas eu costumo falar o seguinte, que não basta você estar indo ao culto, não basta você olhar uma live de oração e só o pastor orar. Não basta você ver o tete-a-tete com a Pri e não ter as suas próprias experiências. E como que vai vir as suas próprias experiências? Lendo a palavra de Deus, orando, fechando a porta do seu quarto e falando com o seu pai, o seu Abba que está te esperando para ouvir você. Porque às vezes a gente está lá na live de oração e só o pastor ora. E você está lá na tua casa com o celular ligado ali no YouTube, mas não ora junto, não declara as palavras pro Senhor. Você não quer ouvir o pastor, ele também quer ouvir o pastor no devocional dele, mas ele quer ouvir você, quer ouvir a sua voz, ele tem saudade de você. Então que em nome de Jesus você possa pegar esse gancho que a Camila acabou de falar aqui com a gente, que há tempo para todas as coisas e o tempo é agora.
que Deus quer falar contigo, que quer te usar, em nome de Jesus. Então vamos ler uns salmos que mexeu bastante com a Camila, que é Salmo 126. Ele é bem curtinho. Vou ler para você que fala: consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos gigantes, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glória a Deus. E eu creio que assim será sobre a sua vida. Não sei o que você passou, eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa, mas assim como foi na vida da Camila, na perda da sua mãe, na enchente e em tantos outros desafios que apareceram na vida dela, eu sei que assim o Senhor vai te fortalecer e é com você também. Então, em nome de Jesus, que você possa estar realmente se retirando, sabe? Vai para o seu quarto, fala com o Senhor, apresenta a Ele as suas petições, apresenta a Ele as suas dificuldades, as suas debilidades, seus defeitos. Ele quer te ouvir, Ele quer ajudar você a ser transformado, em o nome de Jesus. Você quer falar mais alguma coisa, Camis? Não, acho O pessoal que está em casa... Acho que é isso, né? E o Salmos, acho que ele é bem claro, né? Bem Não precisa claro. nem entrar em detalhes. É muito mas forte. É sobre isso. Eu amo essa palavra porque ela fala exatamente o que eu vivo. Amém. É que eles estavam como quem sonhava. Eles não imaginavam que Deus ia restaurar a sorte deles, mas Deus restaurou. Então, que você entenda isso, né? Que às vezes a gente precisa confiar, né? Amém. A gente precisa descansar porque Deus, ele tem algo preparado para nós. Apesar de a gente não entender. Às vezes parece um sonho, É. mas é sobre isso, sabe? E a presença dele é o mais importante de tudo. Obrigada pela tua presença, obrigada por compartilhar a sua história. Eu sempre falo pro pessoal, gente, não é fácil estar aqui, não é fácil se expor. E você tá expondo a sua dor, aquilo que você passou e agora a tua alegria. Isso alegra muito o meu coração e eu fico imaginando o Senhor vendo isso, que a tua história alcance muitas vidas. A gente já declarou isso em oração antes de começar essa gravação, mas eu creio que em nome de Jesus, pessoas serão acalentadas por aquilo que você falou, serão os olhos abertos para ver o novo de Deus vindo sobre a vida deles. E, gente, para vir o novo, o velho tem que sair. Às vezes acontece uma enchente, mas Deus já tinha alertado, né, para você sair de Santa Amaro, né? Meu Deus, vocês não tinham saído, Ó, Deus dá os alertas. Ele dá os alertas, e às vezes gente. a gente não está atento, mas Deus alertou eles para sair. Não, só então tá, então eu vou dar o novo dessa maneira. Então tá bom, já que você não me obedeceu, então vai desse jeito, vai do meu jeito. é sobre isso. Eu dei a oportunidade, vocês não fizeram. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas como Deus restaura. E mesmo se Ele é misericordioso, deu algo muito melhor. Então, que em nome de Jesus, Deus é com você. E até o próximo Tete a Tete. Nós te adoramos, Senhor. Estou diante de ti, me escondo para que tu cresça em mim. Eu já me arrependi, deixei os meus erros e te segui. Não rasgo minhas vestes, mas sim meu coração. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês um versículo que Deus falou com a minha mãe quando ela estava doente, que era um versículo que ela, inclusive, uma das últimas postagens dela no Face, né, que fala bem assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Então, eu queria compartilhar isso para vocês entenderem o tamanho da fé que ela tinha e o tamanho da fé que a gente precisa realmente ter, né, sobre a nossa salvação. Tempo,
eu posso